Olá, meu nome é Regiane e hoje eu trouxe para você as principais fórmulas do círculo e da esfera e a diferença entre esfera e círculo. Nossa, Regiane, mas é tão óbvio, por que você trouxe isso? Porque é muito fácil confundir a fórmula da área da esfera com a fórmula da área do círculo. Às vezes acontece da gente ver lá, calcule a circunferência e a área da esfera. Você olha a palavra circunferência, já fica o círculo na sua cabeça e você faz o cálculo da área como se estivesse fazendo da área de uma superfície plana. Ou seja, π vezes r ao quadrado. E não é. A superfície esférica é outra fórmula de área. É 4 vezes π vezes r. Entendeu? Então, é complicado. Por isso que eu trouxe para a gente ficar com as imagens da superfície esférica e a imagem da superfície em círculo na nossa mente, para na hora da prova ficar esperto com isso e não ter perigo da gente esquecer por um lapso, né? Porque aqui parece óbvio, mas na hora da prova, na hora do nervoso, não é óbvio. Então vem comigo. Vamos ver aqui as fórmulas, aproveita para anotar todas as fórmulas aí para você ter no seu caderno. Então a diferença da superfície esférica para a superfície plana é que na geometria a esfera é um sólido limitado por uma superfície esférica fechada e todos os seus pontos possuem a mesma distância de um ponto em seu interior. É um corpo sólido completamente redondo em toda a sua extensão. Ou seja, se eu pegar um alfinete e espetar da beiradinha da minha bolinha aqui até o meio dela, em qualquer lado dela vai ter a mesma medida, que é a medida do raio. A medida da beiradinha até o meio é o raio dela. Qualquer lugar que eu espetar nessa bolinha aqui, ela vai ter a mesma medida. Por isso que eles dizem isso aqui no enunciado da geometria aqui. O círculo. O círculo é uma superfície plana, limitada por uma circunferência, né? Então, por exemplo, podia ser isso aqui uma cartolina recortada, um círculo de uma cartolina, um pedaço de papel assim recortado em formato redondinho. Isso daqui é uma circunferência. Isso aqui, essa bolinha aqui, ela é a esfera. Então, essa é a diferença. Para a gente lembrar na hora da prova, quando a gente pensar quando a gente lê esfera, lembra de bolinha. Quando a gente lê circunferência, lembra de moeda. Fica fácil de você não errar as fórmulas. Daí você vai lembrar que as fórmulas são diferentes. Então, vamos ver as fórmulas? Então, a fórmula da área da esfera. 4 vezes π vezes r ao quadrado. R é raio, tá? E o π é 3,14. Só que algumas provas, principalmente o Instituto Mais, eles falam para a gente arredondar o π para 3. Então, mas o π, se ele não der o valor de π para você, o π vale 3,14. Então, a área da esfera é igual a 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. E qual é o volume da esfera? É 4 vezes o π vezes o raio elevado a 3 dividido por 3. Copiou? Vou dar 5 segundos para você copiar. Agora vamos ver a área do círculo. A área total do círculo, ou seja, 360 graus, ela é calculada pela fórmula. A área do círculo é igual a π vezes r ao quadrado. E o perímetro do círculo? Perímetro, comprimento, circunferência, é tudo a mesma coisa. Ele está falando do quê? Dessa parte daqui, ó. É em volta do círculo. Essa parte em volta do círculo chama-se circunferência, perímetro ou comprimento. Tanto faz o nome que aparecer, tudo é a mesma coisa. Qual é a fórmula do perímetro do seu círculo? C é igual a 2 vezes π vezes raio. Ou também você pode usar o diâmetro para fazer o cálculo. Comprimento é igual a π, que é 3,14, vezes o diâmetro. Certo? O diâmetro do círculo é essa reta que nós passamos de um ponto ao outro.
de cima a baixo, ou se eu pegar de um lado ao outro aqui, atravessado também é a mesma coisa. Então, o diâmetro, que a gente representa pelo D minúsculo, é de um ponto ao outro do círculo. Qual é a fórmula para a gente calcular o diâmetro, se a gente tiver alguma conta que dá o raio, mas não dá o diâmetro? 2 vezes o raio. Por que que o diâmetro é 2 vezes o raio? Porque lembra que eu falei lá que o raio é a metade? Que é de um ponto até o meio? Então, o raio é do ponto até o meio. Tanto faz do círculo ou da esfera, o raio vai ser do ponto até o meio. Tá bom? Então, 2 vezes o raio, né? Se eu pegar esse raio e puxar ele todo para cá, vai ficar 2 vezes o raio, que é igual ao diâmetro. Também com esse você consegue calcular a circunferência, né? Do círculo. Se você pegar o diâmetro e fizer vezes o π, você sabe quanto que ele tem em volta aqui tudo. Tá bom? Eu vou dar 5 segundos para você copiar. Vamos lá? Agora nós vamos verificar qual é o ângulo do setor. Então, nós vimos aqui o diâmetro, o raio. Ah, esqueci de falar a fórmula do raio. A fórmula do raio é igual a raiz quadrada da área dividido por π. Esqueci de falar, mas está anotadinho aqui, você já viu, né? O ângulo do setor é o quê? É quando nós dividimos, lembra que eu falei que tem 360 graus o redondo todo aqui, a circunferência toda aqui? Então, todo o círculo tem 360 graus. A circunferência não, o círculo. Circunferência é a parte de fora. O círculo é ele inteiro. Então, o círculo inteiro aqui, ele tem 360 graus. Então, imagina uma pizza. Cada pedacinho dela tem um ângulo diferente aqui. No caso aqui, eu coloquei um ângulo de 60 graus. Se eu tivesse colocado ele assim, ó, aqui retinho e aqui, seria 90 graus. Entendeu? Então, se eu colocasse ele ao meio assim, lembra do transferidor da nossa época de escola? Então, o transferidor era 180 graus por conta disso, é a metade de um círculo. Lembra do transferidor? Então, não sei se vocês estão ainda na escola aí, vocês vão lembrar do transferidor. Então, esse aqui é o ângulo, tá? O ângulo é calculado, a gente demarca o ângulo assim, com essa voltinha aqui, chamado de alfa. Essa voltinha aqui a gente chama de alfa, que é o que a gente coloca ali para demarcar o ângulo do setor ali. E o que é um setor circular? É essa parte aqui que eu pintei de vermelho. Esse pintadinho de vermelho aqui é o setor circular. Então, esse setor circular, ele tem 60 graus de ângulo, tá? Tem um ângulo de 60 graus esse setor circular. Como que a gente faz para a gente calcular esse setor circular aqui? Então, a área do setor circular vai ser igual a alfa, que é esse 60, no caso desse aqui é 60 graus, né? Vezes o π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. O raio é esse daqui até aqui, né? Lembra? Dividido por 360. Por que dividido por 360? Porque ele inteiro teria 360 graus. Só que a gente vai pegar só esse pedacinho, então você divide para ver quanto que dá, tá bom? O valor da área do setor circular. Eu vou deixar aqui a área do setor circular para você copiar 5 segundos, tá bom? Se não der tempo, você pausa o vídeo e volta aqui depois. Vamos lá? Agora vamos ver a área da coroa circular e a área do segmento circular. Tomar cuidado também na hora da prova para a gente não confundir setor circular com segmento circular. Apesar de parecidos, o setor circular ele fala dessa partinha toda, tá vendo? Esse vermelhinho aqui, ó, fala dele inteiro. O segmento circular é só um pedacinho desse setor circular. Então é assim, ó, esse pedacinho aqui. Tá vendo?
Então, tomar cuidado para não confundir setor circular com segmento circular, que é bem fácil da gente confundir também. Então, vamos lá. A área da coroa circular é essa aqui que está desenhadinha em rosa, tá vendo? Que é um círculo por fora e um círculo por dentro. Então, o círculo de fora é maior e o círculo de dentro é menor. Esse colorido que eu colori aqui para ficar fácil de vocês entenderem é a área da coroa circular, tá? Como que nós calculamos a área da coroa circular? Nós vamos calcular o tamanho desse círculo maior aqui, a área do círculo maiorzão, menos esse daqui do meio, ó, que é a área do menorzinho. Então, qual é a fórmula para a gente calcular a área da coroa circular? A área da coroa circular é igual a π, que é 3,14, vezes o raio maior. Nesse caso aqui, seria esse aqui, ó, o raio maior, que ele vai até a beirada. E é menos o raio menor, que é esse aqui. Menos π vezes o raio menor. Tá? Então, o raio menor, ele não vai até a beirada. Ele vai até do meio do círculo até a beirada do círculo. Esse aqui vai do meio do círculo até a beirada do círculo, porque nós estamos calculando o raio do círculo maior, né? Entendeu? Na prova, às vezes, vem como? Vem um risco só, e aí eles colocam dois valores aqui. Se isso acontecer, você vai vai somar o valor que está aqui e mais o valor que está aqui, para você saber quanto que tem o raio maior, porque é pegadinha de prova comum isso aí. Deles fazer um risco só e colocar dois valores, só que eles não estão falando o valor do círculo maior, eles estão querendo que você soma os dois. Daí você faz a conta, não tem aquele resultado lá, que coisa mais esquisita, mas se você somar os dois pedacinhos do raio, você vai ver que o raio maior é o tamanho daquele lá, entendeu? Não é o que eles dão assim na prova às vezes. Então tem que tomar cuidado com isso também. A área do segmento circular, como eu já tinha falado, é esse pedacinho aqui, ó, que está pintadinho de vermelho. Como que a gente calcula a área do segmento circular? Nós vamos pegar a área do setor circular, que é aquele maior, e que é o inteiro aqui, a fatia de pizza toda aqui, menos o pedacinho, que é a área do setor circular, que é a área do segmento circular. Então, a área do setor, que é esse grandão, né, que é esse vermelhão aqui, menos esse pequenininho aqui, tá? Então, fica assim. A área do segmento circular, que a gente representa, o setor circular eu representei aqui como S maiúsculo e o segmento circular como S minúsculo. Então, a área do segmento circular é igual à área do setor circular menos a área do segmento circular. Tá bom? 5 segundos aí para você copiar. Obrigado por assistir até aqui. Por favor, deixe seu like, compartilhe, que assim eu vou saber que você gostou e eu trago mais vídeos como este com muitas fórmulas para vocês. Tá bom? Por favor, clica no link e assista o restante dos vídeos do nosso canal. Muito obrigado, fica com Deus e boa prova. Até mais. Tchau, tchau.